Por que o euro foi criado? A incrível história do euro e como nasceu a moeda da Europa. Quando olhamos para uma simples moeda de euro ou uma nota colorida com monumentos e pontes, muitas vezes não imaginamos a história grandiosa que existe por trás dela. O euro não é apenas uma moeda de troca, mas um símbolo vivo de união, cooperação e desafios enfrentados por dezenas de países ao longo de décadas. Ele representa o sonho de uma Europa unida, não apenas em território, mas também em economia e identidade. Mas afinal, por que o euro foi criado? Como nasceu essa moeda que hoje movimenta o mundo e está presente no bolso de milhões de pessoas? Para entender essa jornada, precisamos voltar no tempo e conhecer as raízes da integração europeia. O ponto de partida dessa história está no final da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava devastada, cidades destruídas, economias arrasadas e populações traumatizadas. Havia uma necessidade urgente de reconstrução, mas também de evitar que novos conflitos voltassem a ocorrer no continente. Foi então que surgiu a ideia de criar uma Europa mais integrada, onde os países estivessem tão interligados economicamente que uma nova guerra seria praticamente impossível. Daí nasceram iniciativas como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 1951, um embrião do que viria a ser a União Europeia. Com o passar dos anos, o projeto europeu se expandiu. O comércio entre os países cresceu, as fronteiras foram sendo flexibilizadas e a ideia de uma moeda única começou a aparecer timidamente nos debates políticos. Nos anos 1950 e 1960, a Europa experimentou um crescimento econômico impressionante. O Tratado de Roma, assinado em 1957, criou a Comunidade Econômica Europeia, CEE, também chamada de Mercado Comum. A ideia era simples, mas poderosa: integrar as economias, eliminar barreiras alfandegárias e permitir que bens, serviços e pessoas circulassem livremente. Porém, ainda havia um problema enorme. Cada país tinha a sua própria moeda, com valores flutuantes e sistemas monetários diferentes. Isso gerava instabilidade no comércio e dificultava os negócios entre os países. Imagine um empresário francês tentando vender produtos para a Alemanha. Ele precisava lidar com as constantes variações entre o franco francês e o marco alemão. Isso gerava incertezas, aumentava os custos e muitas vezes desanimava investidores. Assim, começava a crescer a ideia de que uma moeda única poderia facilitar a vida de todos e fortalecer ainda mais a União Europeia. Nos anos 1970, alguns líderes europeus tentaram avançar nessa direção. Foi criado o chamado Sistema Monetário Europeu, SME, em 1979, com o objetivo de estabilizar as moedas do continente. Uma das medidas mais importantes foi a criação da ECU, European Currency Unit, uma espécie de moeda contábil usada apenas para transações financeiras entre governos e bancos. O SU nunca circulou no bolso das pessoas, mas foi um passo crucial para preparar o terreno. Era como um ensaio geral para o que viria a ser o euro. Apesar dos avanços, havia muitas dificuldades. Cada país tinha sua própria política econômica, inflação em níveis diferentes e governos com prioridades distintas. Tornar tudo isso uniforme parecia quase impossível. Foi apenas nos anos 1990 que a ideia da moeda única realmente ganhou força. Em 1992, os países europeus assinaram o famoso Tratado de Maastricht, na Holanda. Esse tratado é considerado o marco fundador da União Europeia moderna e estabeleceu as bases para a criação do euro. Entre outros pontos, o tratado definiu os chamados critérios de convergência, regras que os países precisavam cumprir para adotar a moeda única. Esses critérios envolviam controle da inflação, limites para déficits públicos, estabilidade cambial e responsabilidade fiscal. A lógica era clara. Se todos seguissem as mesmas regras, o euro poderia nascer com força e credibilidade, evitando crises imediatas.
Assim, em 1995, o nome oficial da nova moeda foi anunciado: euro. O símbolo, o ura, foi inspirado na letra grega epsilon, representando a Europa, e nas linhas paralelas que lembram estabilidade. O grande momento chegou em 1º de janeiro de 1999. Nessa data, o euro foi oficialmente lançado como moeda escritural, ou seja, usado apenas em transações eletrônicas, bancos e mercados financeiros. 3 anos depois, em 1º de janeiro de 2002, as notas e moedas de euro começaram a circular entre a população. Foi uma das maiores operações logísticas da história. Bilhões de cédulas e moedas foram produzidas e distribuídas em tempo recorde. De repente, franceses, alemães, italianos, espanhóis, portugueses e muitos outros passaram a usar a mesma moeda em seu dia a dia. Para os turistas, isso foi uma revolução. Não era mais preciso trocar dinheiro ao atravessar fronteiras. Para os comerciantes e empresários, os custos diminuíram e os negócios ficaram mais previsíveis. Mais do que uma moeda, o euro se tornou um símbolo político. Ele representava a confiança de que a Europa poderia se unir, não apenas culturalmente, mas também economicamente. Hoje, 20 dos 27 países da União Europeia utilizam o euro como moeda oficial, formando a chamada Zona do Euro, ou Eurozona. Ao todo, mais de 340 milhões de pessoas usam o euro diariamente, tornando-o a segunda moeda mais utilizada no mundo, atrás apenas do dólar americano. Claro que a história do euro não foi feita apenas de vitórias. A moeda enfrentou sérias crises, principalmente a crise da dívida soberana, em países como Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, entre 2009 e 2012. Muitos críticos disseram que o euro poderia não sobreviver, já que unir tantas economias diferentes em uma mesma moeda é algo extremamente desafiador. Afinal, um país não pode simplesmente imprimir mais dinheiro quando precisa, pois essa decisão cabe ao Banco Central Europeu, BCE, com sede em Frankfurt, na Alemanha. Apesar das dificuldades, o euro resistiu e reformas foram feitas para fortalecer a governança econômica da Europa. Hoje, ele continua firme e respeitado nos mercados internacionais. Ao olhar para trás, fica claro que o euro não é apenas uma moeda, mas um projeto civilizatório. Ele nasceu do desejo de paz, de estabilidade e de cooperação entre países que, por séculos, estiveram em guerra uns com os outros. Mais do que facilitar transações, o euro é uma lembrança de que a União pode superar rivalidades históricas. Ele mostra que, apesar dos desafios, os europeus conseguiram criar algo inédito: uma moeda compartilhada entre dezenas de nações soberanas. Então, por que o euro foi criado? A resposta vai muito além da economia. O euro nasceu para eliminar barreiras, facilitar a vida das pessoas, fortalecer o comércio e, acima de tudo, para simbolizar a unidade europeia. Hoje, quando alguém paga um café em Paris, compra um livro em Lisboa ou faz compras em Roma usando a mesma moeda, está vivenciando um dos maiores experimentos de integração da história da humanidade. O euro é, ao mesmo tempo, um sucesso econômico e um símbolo político. Sua criação é a prova de que, quando nações decidem se unir em busca de um objetivo comum, podem transformar não apenas suas economias, mas também sua própria identidade. E assim, de um continente devastado pela guerra, nasceu a ideia de uma moeda única. E dessa ideia surgiu o euro, a moeda que continua a escrever a história da Europa no presente e no futuro.